mas eu quero deixar uma mensagem em nome de todos. E é muito importante, gente, muito importante esse apoio que ela nos deu, né? Então, o fortalecimento que ela dá para as comunidades, né? Então, graças a Deus, a gente busca mais fortalecer também a Mzizi Dudu, né? Para que ela possa ajudar outras comunidades, assim como nós fomos ajudados, né? E a gente busca que as outras comunidades também consigam ser ajudadas, ser fortalecidos junto com a Mzizi Dudu, essa parceria enorme que ela tem, esse compromisso que a Mzizi Dudu tem com as comunidades, isso é muito importante. E o que a gente puder fazer para melhorar todos, fortalecer todos, a gente vai estar aqui de mão dada, de braços dados, para que a gente consiga também ajudar outras comunidades através da Mzizi Dudu. Olá, companheiros, eu, Valéria Carneiro, coordenadora do Fundo Quilombola Mzizi Dudu, venho aqui hoje bater um papo com vocês para a gente falar do Fundo Quilombola Mzizi Dudu. Vocês já devem ter ouvido falar, né? E nós já estivemos em várias comunidades quilombolas apresentando o fundo. Não só apresentando, mas consolidando esse fundo, né? Hoje nós temos já algumas comunidades que já receberam apoio do Fundo Mzizi e a gente já tem várias visitas do fundo, né? Consolidando esses projetos dentro do território. O Fundo Quilombola, ele começa a ser pensado a partir da necessidade, né? Que a Malungo, que é a nossa coordenação estadual dos quilombos no Pará, a ser demandada pelas comunidades quilombolas. E a gente começa a entender a importância de se ter um instrumento, né, e um mecanismo financeiro que possa apoiar diretamente as comunidades. A importância de falar da construção do Fundo Autônomo das Comunidades Quilombolas, chamado Mzizi Dudu, ele parte do pressuposto do ano de 2008, né, onde as comunidades quilombolas, junto com a Malungo, têm uma experiência de trabalhar, né, através do Fundo DEMA, né, projetos socioambientais, em parte das comunidades quilombolas, uma reivindicação para que realmente pudesse criar um fundo autônomo. E a Malungo parte na construção, né, deste fundo, né, na qual, que não foi fácil, a gente precisou criar uma rede de parceiros para que pudesse ajudar nessa construção e entrar, né, para dentro de uma espécie de um comitê, né? Então, os parceiros são o Fundo DEMA, FASE, Rede Bragantina e o SEDEMPA, né? No Comitê Gestor do Fundo DEMA, nós sempre contamos, desde o surgimento do Comitê Gestor, nós sempre contamos com a participação quilombola nesse comitê, exercida essa representação pela Malungo. Então, a representação, ela foi uma representação legítima, orgânica, muito relacionada já com os territórios quilombolas. Então, no decorrer dessa representação e no decorrer da apreensão, do acolhimento das lutas quilombolas pelo Comitê Gestor do Fundo DEMA, surgiu então a proposta de que os quilombolas tivessem ali, nessa representação da Malungo, um fundo específico que pudesse apresentar ao Fundo DEMA essas demandas dos territórios quilombolas. Daí a gente começa a dialogar sobre isso e entender a importância de se ter um mecanismo que pudesse atender diretamente as comunidades nas suas bases. Então o fundo ele passa a ser construído por mãos quilombolas e com parceiro que tem essa experiência, né, para que nós pudéssemos garantir realmente a construção de um fundo seguro e autônomo para as comunidades quilombolas. Então surgiu ali, né, então é importante dizer que foi um processo muito rico, né? Não foi uma questão estanque, uma dinâmica que alguém propôs, mas foi fruto de um processo permanente de representação, a proposta de o Fundo DEMA contar com um fundo específico. Este fundo, que primeiro se colocou como um fundo quilombola, né, dentro da Malungo, depois então progrediu para assumir uma identidade maior, de pensar realmente no fortalecimento deste fundo enquanto fundo autônomo e, logicamente, construir a sua própria identidade. Então, surge ali, neste processo, a proposta do fundo se chamar
Fundo Quilombola Mizizi Dudu. E ao longo dos anos, a gente foi atendido por grandes ONGs, pela filantropia, pelos governos, né? No entanto, a gente começa a entender que a gente também tem capacidade para gerir, para gestar, né? E o fundo ele vem nesse contexto. Uma coisa que é muito importante do fundo é que ele não é somente um mecanismo financeiro, ele também é um instrumento político. Por que o fundo ele é um instrumento político? Porque o fundo ele também contribui com as comunidades no sentido de reivindicar os seus direitos. Direito ao território, direito à saúde, direito à educação, a uma alimentação de qualidade. E a gente sabe que a alimentação de qualidade ela está no território, por isso é casado essa necessidade da gente ter saúde e território. Uma das primeiras demandas, então, que os quilombolas, através da Malungo, trouxeram para o Fundo DEMA, foi um apoio, um grande apoio, numa campanha de apoiar a regulamentação, a legitimidade das associações quilombolas que não tinham esse perfil, não é? Então, foi uma campanha linda, com material muito interessante, com muita discussão nos territórios, e isso fez aumentar no número proporcional o número de comunidades quilombolas já com representação das suas associações. Isso marcou o Fundo DEMA também. Eu vim aqui falar um pouco sobre o Fundo Mizizi Dudu e como ele está sendo um mecanismo de financiamento para as comunidades quilombolas do estado do Pará. A comunidade essas que ano passado, em 2023, estavam na projeção de titulação para 2024 do estado. Então essas comunidades elas tiveram a oportunidade de submeter os seus projetos de fortalecimento das associações ao Fundo Mizizi Dudu. Foi um pequeno fomento no valor de R$10 mil, mas que conseguiu fazer com que as comunidades, não só que elas fizessem um projeto de fortalecimento institucional, mas também para a agricultura familiar. Então, assim, o projeto tem uma importância muito grande para a gente, porque até então, como a gente é uma associação nova, a gente não tinha tido o apoio ainda, né, de ninguém, de nenhum órgão, e graças a Deus veio a Mizizi Dudu, né, e deu essa oportunidade da gente estar melhorando a vida das nossas famílias em torno de todos, né, em benefício de todos. Então, enquanto Mizizi Dudu, para a gente, isso foi muito importante. A gente conseguiu ainda que das 18 comunidades que estava previsto para titulação, conseguimos que 13 comunidades pudessem submeter os seus projetos para fortalecimento institucional e da agricultura familiar. Então, a gente, graças a Deus, a gente está conseguindo já, está em começo, mas já está conseguindo ter benefícios através desse projeto, né, onde a gente fez optou por uma horta orgânica. Graças a Deus está dando certo, né, porque a gente já começou a colher esses frutos desse projeto. Então, a gente tem as pessoas que trabalham com a gente formou um grupo bom, né, um grupo forte, e a gente, graças a Deus, está conseguindo já ampliar. A gente já tem algumas estufas, né, como vocês podem ver aqui atrás, tem 2 estufas, uma está pronta, a outra ainda não, mas com muito esforço, muito trabalho, e a gente está, graças a Deus, conseguindo ampliar e melhorando a vida de todos nós que fazemos parte desse projeto que a Mizizi Dudu implantou aqui para a nossa comunidade. E conseguimos também ajudar na auto-organização de 3 comunidades, que elas também submeteram o seu projeto também ao Fundo Mizizi Dudu para essa parte de organização. Então, o Fundo Mizizi Dudu conseguiu pagar diretamente esse recurso para o cartório, para ajudar na assembleia da ata. Então, para a gente foi um momento muito importante de fortalecimento e fazer com que as associações buscassem recurso, né, para que elas mesmas pudessem gestar. Hoje nós estamos no processo
de consolidação, né? Daqui a pouquinho a gente homologa o Fundo Quilombola e ele vai atuar diretamente dentro da nossa sede Malungo, né? O que traz esse delegado com objetivo geral é a garantia, a segurança e o brilho nos olhos e o orgulho de dizer que hoje nós teremos um fundo autônomo, né, dentro da Malungo, onde as comunidades se sentem seguras realmente de acessar esse fundo, onde possa trabalhar projetos brilhantes de fortalecimento institucional, da luta contra os impactos ambientais, a luta pela terra, os títulos coletivos, o seu georreferenciamento, o carro autônomo. Portanto, eu digo que o processo continua, o Fundo Mizizi Dudu só tem a crescer no fortalecimento da sua autonomia. Desse conjunto de mãos construtoras, de mulheres quilombolas, de homens quilombolas, regando sempre o processo da cadeia, né, dessa produtividade que tem dentro dos povos da floresta e sempre nos esquecendo da trajetória da ancestralidade do nosso povo preto que construiu isso muito lá atrás como um sonho e hoje se torna realidade o Fundo Mizizi Dudu.